Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, sempre no início da aula eu peço para que você providencie caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa realizar as anotações dos conteúdos da aula de hoje e também realizar os exercícios que serão propostos. E quero dizer também às famílias que todo o conteúdo que está sendo produzido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte é supervisionado por uma dezena de técnicos. Então existem várias pessoas envolvidas no trabalho de produção dessas aulas para garantir a qualidade da aula que chega até a sua casa. Vamos iniciar então a nossa aula falando sobre o que são coordenadas geográficas e qual a sua importância para a cartografia. Coordenadas geográficas. Mas antes da gente falar de coordenadas geográficas, você já ouviu falar num jogo chamado de Batalha Naval? Já jogou esse jogo em algum momento da sua vida? Em algum momento na sua escola ou em algum outro local da sua vida? Se você já conhece ele, muito bem. Caso você não conheça, nós vamos conhecê-lo agora. Então, trata-se de um jogo cujo objetivo é adivinhar em que quadrados estão os navios do seu oponente. O objetivo do jogo é afundar todas as embarcações do seu adversário. Então, o que nós vamos ver? Nós temos o objetivo central do jogo é afundar as embarcações do seu oponente, aonde cada um dos jogadores vai dispor de um tabuleiro. Vamos ver como é esse tabuleiro. O tabuleiro ele é disposto por linhas verticais identificadas por letras, conforme você pode ver aqui em vermelho na sua tela, as linhas verticais identificadas por A, B, C, D, E, F, G, linhas verticais. Da mesma forma que nós temos as linhas verticais identificadas por letras, nós vamos ter linhas horizontais identificadas por números, conforme você pode ver na coloração azul na sua tela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos linhas verticais e linhas horizontais. Aí, o que nós vamos ver? Cada jogador será responsável por colocar os seus navios sobre as linhas, alinhados horizontalmente ou verticalmente. O que significa alinhar horizontal ou verticalmente? Observe a imagem a seguir, onde nós temos um porta-aviões que está alinhado horizontalmente e nós temos uma lancha alinhada verticalmente no tabuleiro. Perceba também que as embarcações estão dispostas sobre as linhas, não dentro dos quadrados. Observe, estão dispostas sobre as linhas. E o adversário, sem ver a disposição das embarcações do oponente, dirá uma letra e um número, tentando atingir uma das embarcações. Então, o que vai acontecer? Você vai estar jogando com seu colega, você vai estar com o seu tabuleiro, onde você fez a disposição das suas embarcações. O seu adversário irá dizer uma letra e um número, tentando adivinhar aonde estão as suas embarcações. Caso ele acerte, você indicará a ele que ele acertou. Caso erre, você indicará a ele que errou. Vamos ver na prática aqui na tela. Acompanhe ali. Então, será dada uma coordenada, letra B, número 6. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar o ponto de encontro da linha B com a linha número 6, o encontro da linha horizontal com a linha vertical. Conforme você pode ver, ela acaba de aparecer na sua tela com um X. Olha lá, letra B, número 6. Identificado o ponto de encontro da linha horizontal com a linha vertical por um X. Pergunto para você, estudante, acertou a embarcação ou não? Não acertou, né? Aí você irá dizer uma letra e um número para o seu oponente. Caso você não acerte, o seu oponente dirá novamente uma letra e um número. E aí o seu oponente diz para você uma outra letra e um outro número. Olha lá, ele acaba de dizer para você letra C, número 2. Olha lá, quando ele diz letra C, número 2, observe que o ponto de encontro da letra C, da linha C, com a linha número 2, acertou uma parte do seu porta-aviões. Então, você vai informar ao seu oponente que ele acaba de acertar um ponto, uma parte da sua embarcação. E aí o que acontece durante o jogo? Seu oponente continuará dizendo letras e números, tentando assim afundar a sua embarcação, neste exemplo aqui, o porta-aviões. Então, essa é a organização do jogo Batalha Naval.
Ganha quem conseguir afundar todas as embarcações do seu adversário. Então, quando um dos dois jogadores estiver com todas as embarcações naufragadas, esse será o perdedor do jogo. Ganha aquele que conseguir afundar todas as embarcações do seu oponente. Agora, nós estamos numa aula de geografia. Aí talvez você fique se perguntando, por que estamos falando do jogo Batalha Naval em uma aula de geografia cujo assunto é coordenadas geográficas? Talvez você esteja se perguntando qual é a relação entre o jogo e o conteúdo da nossa aula. Vamos acompanhar ali na tela que coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou um mapa. É através da intersecção de um meridiano, longitude, com um paralelo, latitude, que podemos localizar cada ponto da superfície terrestre. E é a partir daí que começam a surgir as semelhanças entre o jogo Batalha Naval e as coordenadas geográficas. Porque da mesma forma que para localizar um ponto no jogo Batalha Naval utiliza-se a intersecção de uma linha horizontal e de uma linha vertical, nas coordenadas geográficas, para localizarmos pontos na superfície terrestre, utilizamos a intersecção de paralelos e de meridianos, que nada mais são do que linhas horizontais e verticais que circundam todo o nosso planeta. Na sequência da aula, nós vamos ver um pouco melhor como funcionam o sistema de coordenadas geográficas na superfície terrestre e como funcionam também paralelos, meridianos, latitudes e longitudes. Agora eu coloco para você aqui, ó, é muito similar com o jogo Batalha Naval. Isso eu posso garantir para você. A similaridade entre o que nós vimos até agora do jogo Batalha Naval e o sistema de coordenadas geográficas, as duas formas são muito parecidas. Então são duas técnicas que têm muito em comum, que a gente vai ver na sequência. Mas antes, nós vamos para o nosso primeiro quiz. Ó. Vai ficar na tela aqui, ó, e eu quero que você indique a alternativa que representa linhas horizontais. Vai lá, dá uma olhadinha aí, pensa aí. Muito bem, agora você já pensou, essa estava fácil. Então as linhas horizontais estão representadas pela letra A. Então é a letra A que vai indicar as linhas horizontais. E agora a gente vai para o nossa primeira atividade, nosso primeiro exercício da aula de hoje. É aquele que você vai pegar caderno e caneta e vai realizar a cópia dele no seu caderno e vai respondê-lo, para que depois você possa tirar dúvidas com o seu professor lá no ambiente virtual do Google Classroom. Eu vou ler para você a questão. Explique o que são coordenadas geográficas. Então você vai explicar aí utilizando as suas palavras, o seu entendimento do que nós vimos na aula até agora, você vai dizer o que são coordenadas geográficas. Vai lá!
Muito bem, estudante. Você já deve ter copiado. Caso você não tenha conseguido responder, depois você pode continuar a resolução deste exercício. Dando continuidade à nossa aula, acompanhe ali na tela a definição de paralelos. Paralelos são linhas paralelas ao equador, sendo que a própria linha do equador é um paralelo. Os paralelos iniciam-se em 0 graus, linha do equador, e vão até 90 graus no sentido norte e sul. Então, os paralelos são justamente o conjunto de linhas horizontais, que parte da linha do equador e elas seguem até o norte e até o sul. E a linha do equador é o principal paralelo. É a linha do equador que será responsável por dividir o nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E olhando aqui a próxima figura, a gente vai perceber exatamente aqui, o sistema de paralelos. Olha com bastante atenção na tela, você está vendo a linha do equador bem no centro dessa esfera. Agora, se você olhar com mais atenção, você vai perceber que na parte superior nós temos o hemisfério norte até o polo norte. Na parte inferior nós vamos ter o hemisfério sul. E aqui eu trago destacado para você alguns dos principais paralelos que nós temos no nosso planeta. Além da linha do equador, nós temos outros paralelos que recebem denominações especiais. Círculo polar ártico e círculo polar antártico, sendo o círculo polar ártico no hemisfério norte e o círculo polar antártico no hemisfério sul, trópicos de Câncer e Capricórnio, sendo trópico de Câncer no hemisfério norte e trópico de Capricórnio no hemisfério sul, conforme você pode observar novamente na figura que vai ficar aí na tela para você. Olha ali com bastante atenção, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, círculo polar antártico, círculo polar ártico e também polos norte e sul, além da linha do equador ali identificada no centro, fazendo a divisão entre hemisférios norte e hemisfério sul. O que a gente tem que saber? As coordenadas, o sistema de coordenadas geográficas, esses paralelos, eles são identificados por meio de graus. Mas da onde vem essa denominação? Por que utilizam-se graus? Para que a gente possa entender melhor o porquê utilizam-se a forma de medir a circunferência da Terra em graus, a gente tem que olhar para essa imagem que vai aparecer na tela para você. Olha ali os principais paralelos. Estão ali, linha do equador, aí nós temos outros que vão até 90 no sentido norte e até 90 no sentido sul. E acompanhe aqui, que 0 graus é por quê? Olha aqui agora, presta bastante atenção nessa informação aqui. 0 graus por quê? Porque não existe nenhum ângulo entre a linha do equador e a própria linha do equador. Então 0 graus sem a existência de nenhum ângulo. Quando eu observo o segundo paralelo aqui identificado por 15 graus, é porque a distância entre essas duas linhas corresponde a 15 graus. Mas 15 graus contando da onde? Contando aqui, do centro da esfera terrestre. Se a gente fizer um corte no nosso planeta, como se fosse uma laranja, dividisse em 2 partes, a gente vai conseguir visualizar um ângulo aqui entre a linha do equador e essa primeira linha, um ângulo que corresponderá a 15 graus. E essa linha aqui corresponde à projeção deste ângulo interno aqui, conforme você pode ver, 30 graus, a mesma informação, entre a linha do equador e este outro ponto aqui, 30 graus, 45, 60, 75 e 90 graus, respectivamente. Então, muita atenção, acompanhe aqui comigo. 0 graus, a linha do equador, porque não existe nenhum ângulo entre a linha do equador e a própria linha do equador. Agora, entre a linha do equador e este ponto que eu indico aqui, nós temos um ângulo de 45 graus. Que é este ângulo interno aqui, que se projeta nesta área aqui. Isto vale para norte e isto vale também para o hemisfério sul. Então, nós vamos perceber que nós temos graus, nós vamos encontrar pontos que serão indicados ao norte ou ao sul, respectivamente identificados por graus. Agora que a gente já tem uma noção do que são os paralelos, nós vamos falar um pouco sobre os meridianos. Acompanhe ali na tela a definição. Meridianos são linhas perpendiculares ao equador que vão do polo norte ao polo sul e cruzam com os paralelos. Perpendicular. Todos os meridianos possuem o mesmo tamanho e o ponto de partida para a numeração dos meridianos é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório de Greenwich na Inglaterra. Acompanha
que logo o meridiano de Greenwich é o meridiano principal, correspondente a 0 graus. E os meridianos se estendem de 0 a 180 graus nos sentidos leste e oeste. Para ficar mais claro isso, acompanha na tela o que vai aparecer agora para você. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Novamente uma representação da superfície terrestre. E aí nós temos o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele é responsável por dividir o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, leste, oeste, meridiano de Greenwich, fazendo essa divisão. Além disso, nós vamos observar na próxima imagem que a denominação dos meridianos, eles também são identificados por meio de graus. Também são feitas contagens utilizando graus. Olha na figura com bastante atenção, ó, que a circunferência terrestre ela vai ter 360 graus. Logo, nós vamos ter 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Lembrando que nós temos que sempre imaginar o nosso planeta aberto e as linhas dos graus partindo do ponto mais central da circunferência terrestre, conforme você pode ver nesta representação aqui. Então, se eu estou identificando esta primeira linha que estou identificando aqui com a minha mão, observe aqui, que está identificada com 15 graus. Então, 0 graus principal meridiano, meridiano de Greenwich, e aqui nós temos o segundo meridiano 15 graus, quer dizer que a distância em graus entre o centro e essa primeira linha corresponde exatamente a 15 graus. 30 graus, 45, 60 e assim sucessivamente, sendo 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Importante, na aula número 2 que você assistiu com o professor Marcos, quando ele tratou de fusos horários, lá ele aborda também a questão do meridiano de Greenwich e do antimeridiano, que é a linha internacional de mudança de data, que se você observar nessa imagem aqui, o antimeridiano, ou o meridiano da mudança de data, é justamente a linha oposta ao meridiano de Greenwich, que é uma convenção internacional para que seja feita a mudança da data, onde nós mudamos a data. Mas isso você pode rever na aula número 2, lá com o professor Marcos, que já foi ao ar no programa Aula Paraná, mas que pode ser acessada lá no canal no YouTube. Observe que nós utilizamos a medida em graus, por quê? Porque independente do tamanho da circunferência, do tamanho do diâmetro da circunferência ou do tamanho do raio da circunferência, toda e qualquer circunferência sempre terá 360 graus. Então nós podemos ter uma circunferência muito pequena ou uma circunferência muito grande, que independente do tamanho desta circunferência, ela sempre terá 360 graus. E é por isso que eu trago aqui para você essas imagens com as 3 linhas, as três circunferências, a vermelha, a azul e a verde, que independente do tamanho dessa circunferência, ela sempre vai ter 360 graus. Agora, a gente vai para o nosso segundo quiz, tá? Você vai ler com atenção e eu vou ler junto com você para que você possa responder esse quiz. Qual é o nome dado ao principal meridiano que divide nosso planeta em 2 hemisférios, sendo ele hemisfério norte e hemisfério sul? Círculo polar ártico, letra A, linha do Equador, letra B, ou letra C, meridiano de Greenwich? Quero ver você pensar aí, rapidinho. Muito bem, estudante. Acho que você prestou atenção na nossa questão. Vamos lá de novo. Qual é o nome dado ao principal meridiano que divide nosso planeta em 2 hemisférios, sendo eles norte e sul? A resposta correta é a letra B, linha do Equador. Você não percebeu nada, estudante? Pegadinha. Se a gente está falando de linha do Equador, eu não estou falando de meridiano, eu estou falando de paralelo. Então é importante que você preste atenção, tenha sempre muita calma e discernimento na leitura das questões para que você possa respondê-las de forma adequada. Dando continuidade, vem a nossa segunda atividade. É agora que você vai pegar o seu caderno, vai anotar essa questão que está aí vai aparecer na tela para você.
Qual é a diferença entre paralelos e meridianos? Vai lá!
Muito bem, estudante. Você já deve ter respondido, já deve ter anotado. Caso você não tenha conseguido responder ainda, você pode, ao término dessa aula, continuar a resolução desse exercício e também utilizar o Google Classroom para sanar dúvidas que possam ter ficado interagindo diretamente com o seu professor ou professora. Dando continuidade, nós vamos falar agora de latitude e longitude, que são dois conceitos que estão diretamente relacionados com o conteúdo da nossa aula. O primeiro conceito que eu já trago para você aqui, é o conceito de latitude, aonde latitude corresponde à distância medida em graus, minutos e segundos entre a linha do Equador e um ponto qualquer da superfície terrestre. E as latitudes podem ser norte ou setentrional, ou ainda sul e meridional. Então nós temos as latitudes sendo justamente o quê? A distância medida entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a distância da linha do Equador. Essa distância recebe o nome de latitude. Conforme você pode ver esse planisfério que aparece na tela, localize o ponto A que está circulado em vermelho. Da mesma forma, eu quero que você identifique a linha do Equador. Para facilitar para você, vai aparecer na tela já a linha do Equador identificada em vermelho, tá? O que você tem que saber, estudante? Para cima da linha do Equador, norte. Para baixo, sul. Ainda é importante você saber que, na geografia, nós vamos sempre utilizar o conceito de norte e sul. Quando eu estou falando em cima e embaixo, é meramente para te orientar. Mas é importante você sempre observar a rosa dos ventos, que se você olhar nesse mapa vai estar no canto inferior esquerdo da tela. Observando com bastante calma, você está vendo o ponto A e a linha do Equador identificada em vermelho. E aí você vai perceber que existe uma distância entre esses dois pontos. E essa distância corresponde o quê? A latitude do ponto A, que é, essa distância é chamada de latitude. Distância entre o ponto A e a linha do Equador. Agora, quando falamos de longitude, nós estamos falando da distância entre o meridiano de Greenwich e um ponto qualquer da superfície terrestre. Conforme você vai ver aí na tela a definição, as longitudes também podem ser medidas em graus, minutos e segundos, e essa distância é a distância entre o meridiano de Greenwich e um ponto qualquer da superfície terrestre. E as longitudes elas podem ser leste, oriental, ou oeste, ocidental. Então a gente vai perceber que nós temos latitudes e longitudes, e que o conjunto destas latitudes e longitudes é que vão nos possibilitar a localização de um ponto específico na superfície terrestre. Observe novamente o planisfério e localize o ponto A novamente. Está ali, ponto A circulado agora em verde. Se você olhar com bastante atenção o ponto A em verde e o meridiano de Greenwich, que é a linha vertical, você vai vê-la também identificada ali na cor verde. E observe que existe uma distância entre o ponto A e a linha do meridiano de Greenwich. E é essa distância que nós chamamos de longitude. É a distância entre o ponto A e a linha do meridiano de Greenwich, que é chamada de longitude. E as longitudes, elas vão ser leste, oeste, oriental ou ocidental. Com base no que vimos até agora, podemos definir as coordenadas do ponto A. Nós já localizamos ali no mapa o ponto A e nós conseguimos identificar a distância existente entre o ponto A e a linha do Equador e também a distância entre o ponto A e a linha do meridiano de Greenwich. E neste momento vai aparecer na tela para você as coordenadas do ponto A. Latitude 50 graus norte e longitude 100 graus leste. Dá uma olhadinha com bastante atenção. Observe que quando nós estamos falando de latitude, distância entre o ponto A e a linha do Equador, correspondente a 50 graus. Quando eu estou falando de longitude, falando da distância entre o meridiano de Greenwich e o ponto A, correspondendo a 100 graus. Agora nós vamos para o nosso terceiro quiz. Lembre-se de prestar muita atenção na pergunta, lembre-se de prestar muita atenção também na resposta, no que você vai responder. Qual é a latitude e longitude do ponto B? Então, vai aparecer na tela o planisfério e você vai identificar o ponto B. E eu quero que você observe com bastante calma qual é a latitude, qual é a coordenada geográfica, ou seja, qual vai ser a latitude e a longitude do ponto B. Eu vou ler as três alternativas para você.
Alternativa A, latitude 40 graus norte, longitude 80 graus leste. Letra B, latitude 80 graus sul, longitude 10 graus oeste. Latitude 40 graus sul e 80 graus oeste. Eu vou colocar aqui o planisfério para você, identificando o ponto B. Ó. Você pode ver que o ponto B está pontilhado, circulado, ó, circulado de forma pontilhada. E eu quero que você indique qual é a latitude, qual é a distância existente entre o ponto B e a linha do Equador, e qual é a longitude do ponto B, qual é a distância entre o ponto B e a linha do meridiano de Greenwich. Quero que você faça essa observação. É rapidinho, dá uma observada ali. Muito bem, estudante. Você já deve ter localizado, deve ter conseguido identificar as coordenadas do ponto B que está ali aparecendo na sua tela. Então, as coordenadas são latitude 40 graus norte e longitude 80 graus leste. Olhando, ó, distância entre linha do Equador e o ponto B de 40 graus ao norte e a longitude de 80 graus leste, conforme você pode ver, distância entre o meridiano de Greenwich, 80 graus na porção leste. Atenção, sempre que nós estamos utilizando coordenadas geográficas, é importante identificarmos norte, sul, leste e oeste. E para isso, você sempre deve procurar no canto do mapa, inferior, superior, canto direito ou canto esquerdo, a rosa dos ventos, que pode aparecer inteira ou pode aparecer apenas uma das pontas da rosa dos ventos, que será o suficiente para que você consiga descobrir os demais pontos cardeais. Isso é muito importante. Agora, nós vamos para a nossa terceira atividade, que você vai anotar no seu caderno, aonde você deve responder qual é a diferença entre latitude e longitude. Você vai responder no seu caderno, vai ter um tempo aí para que você possa copiar e responder, e não esqueça depois de interagir com o seu professor lá no Google Classroom.
Muito bem, estudante. Creio que você já tenha copiado, que você já tenha respondido. Caso você não tenha respondido ainda, depois você pode interagir lá com o seu professor no Google Classroom, tirar dúvidas. Pode também estar assistindo a essa e outra aula acessando o canal Aula Paraná, que no final dessa aula vai ficar na tela um QR Code que vai direcionar você diretamente para o canal Aula Paraná no YouTube, onde você pode assistir a esta e as demais aulas que foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação neste programa chamado de Aula Paraná. Quero agradecer a presença e a participação das famílias nesse processo e ao nosso intérprete de Libras, Tiago. Um abraço, Tiago, até a nossa próxima aula e para você também, até a nossa próxima aula.